Eu gostaria de agradecer a doutora Catiúcia Marquezin, ela que é a entrevistada de hoje, vai falar de um tema muito bacana. Eu acredito que em tudo na nossa vida, que é levado com leveza, com bom humor, o resultado é outro, doutora. Existe uma frase do Charles Chaplin que diz que, através do humor, vemos no que parece racional ou irracional, no que parece importante, o insignificante. E ele também desperta nosso sentido de sobrevivência e preserva nossa saúde mental. Senso de humor é importante mesmo para a saúde, doutora? Olá, doutor, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui conversando contigo e com a sua audiência. O senso de humor é importante. A gente precisa levar a sério o senso de humor. O senso de humor ele é importante para a nossa saúde mental. Ele é um requisito, ele é um preditivo de saúde. Quando nós pensamos em saúde mental, pessoas que já estão sofrendo alguns agravos, digamos assim, algumas implicações que afetam sua saúde mental, o que a gente consegue observar? Quais são os primeiros sintomas? Quais são as primeiras reações físicas ou cognitivas, mentais, digamos assim, né? O que passa por essa cabeça? Na maioria das vezes a gente escuta em consultório, ou no dia a dia, ou em palestra, ou em aula, ou ministrando algumas aulas, é a alteração do humor. A pessoa ela começa a já não ser como ela era. Pessoas que eram mais introvertidas ficam introvertidas, mais embotadas, mais caladas. Elas começam a mudar o seu jeito de ser. Então é quando a gente para pensar e faz uma pergunta, mas como é que está seu humor? Está mais rabugento, está mais bravo, está mais... Está com o pavio curto, está estourando, está tendo mais raiva, como é que está reagindo às situações do dia a dia, como é que está colocando para fora essas emoções. Então, o humor é bastante interessante. Quanto maior a produção de humor, quanto maior esse bem-estar, essa sensação boa que o senso de humor produzir, né, o humor traz para a gente, como dizem por aí, o alto astral, ele... Em muitas pesquisas já mostram para a gente, pesquisas ao redor do mundo, doutor, que pessoas que têm um senso de humor, né, quanto maior o senso de humor, menor alguns indicadores até mesmo de depressão. Então a gente pode dizer sim, que o senso de humor, ele é um indicativo de saúde, ele promove saúde e ajuda a gente a manter a nossa saúde. E ele, muitas das vezes, é um dos primeiros aí que a gente consegue observar de alteração no jeito de ser, no dia a dia, que as pessoas que contam pra gente e falam pra gente que essas alterações podem sim estar afetando a saúde mental quando a gente olha para a forma do humor, né? Como está o senso de humor dessa pessoa? Não só a saúde mental, como a saúde em geral. Eu acredito que as pessoas mais bem-humoradas vão ter mais pessoas por perto, vão ter melhores conversas e realmente isso, a química cerebral muda todo o organismo e faz com que a pessoa ascenda um alto astral, como você disse, e traga coisas boas, né? Exatamente. A endorfina, né? Quando a gente pensa em endorfina, quando a gente pensa no bom humor, na alegria, na risada, no sorriso, em rir, libera endorfina. Então, mantém isso. Isso é um fator que favorece os relacionamentos. Então, pessoas que têm um bom uso do senso de humor são pessoas que socialmente são tidas como pessoas mais agradáveis, são pessoas que facilitam a comunicação e pessoas que têm essa facilidade de se comunicarem no dia a dia, de relacionamentos, são pessoas que têm um potencial de habilidades sociais, de competência social, que é essa que favorece as interações, a forma com que a gente lida com as pessoas, com que a gente passa por pressões e passa com as diversidades, a maneira que a gente encara e como a gente enfrenta essas situações. O senso de humor favorece com que a gente traga pessoas para mais perto de nós. Então,
o senso de humor é um fator bastante importante nos relacionamentos interpessoais em geral. Ele é um promotor e um facilitador. Ele ajuda a agregar e fortalecer amizades. Então, pessoas, a gente pode até observar, né? Com quem a gente pensa lá na escola, se os nossos amigos, na fase da adolescência, quem foram esses nossos amigos? A gente consegue pensar quem que era a pessoa mais descolada, mais sorridente? Qual era o papel dessa pessoa nesse grupo de amigos? Quem são seus amigos hoje, suas amigas hoje, que têm esse senso de humor? Como que a gente lida com essas pessoas, né? São pessoas que a gente já consegue observar em dados de pesquisa que pessoas com senso de humor e que conseguem fazer essa boa relação com as outras pessoas, né, nas relações interpessoais, são pessoas que têm para si uma competência social favorável e também são pessoas que, para outros índices, doutor, até mesmo índices de inteligência, a inteligência social também contribui muito o uso do senso de humor. Então, o senso de humor é um facilitador de interações sociais. Doutora, há uns anos atrás teve um filme lá do Pat Adams, O Médico Palhaço, né? E realmente retratou um lado que muitas pessoas não conheciam e que viralizou, que isso tomou o mundo como um todo. E hoje vários hospitais têm aqueles médicos que promovem algumas coisas aos pacientes hospitalizados, crianças, adultos e até mesmo os idosos, e isso são os chamados doutores da alegria. Isso traz comprovadamente uma melhora daqueles pacientes, melhora o humor desses pacientes, a vinda desses médicos da alegria. Realmente está provado que até para pacientes hospitalizados ocorre uma melhora como um todo, não só mental, mas também somática. Exatamente. É como se o senso de humor, a gente pensando nesse contexto hospitalar, no contexto dos cuidados com a saúde, né, nessas situações, ele é como se fosse um remédio extra. Tanto que Pat Adams, em algumas das suas entrevistas, e quando a gente vai buscar um pouco da história dele, ele vem de uma história de depressão durante a sua juventude, com hospitalização, enfim, e no decorrer da sua vida ele quis buscar formas de ajudar pessoas. Então, o uso de brincadeiras, música, mágica, mímica, esses grupos, muitos deles voluntários e até mesmo de pessoas que têm outras profissões, ou até mesmo as profissões voltadas à área de teatro, por exemplo, teatro, cultura de uma maneira geral, elas inseridas nesses contextos, nesse contexto hospitalar, observa-se sim, melhora na adesão do tratamento, redução de dor, alívio de dor, redução de dor, uma forma melhor de lidar com o ambiente que para muitos é hostil, é duro, né, doutor? Então, o humor alivia sofrimento. Não, sem dúvida nenhuma. Esse tipo de abordagem que eles fazem no hospital com música, muitas vezes com mímica, brincadeiras, a gente vê no rosto daquelas pessoas que estão ali, muitas vezes num ambiente hostil, como você falou, está fora de casa, vários dias, ele tem minutos ali de alegria que ele esquece até do problema dele, né? E realmente pode isso sim melhorar o estado de humor dele, melhorando a condição da patologia dele. Exatamente, a forma de enfrentar é o próprio adoecimento, as dores, processo de cura, processo de... são muitos equipamentos, muitos procedimentos são invasivos, são pessoas diferentes, né? Quem são essas pessoas? Elas usam roupas diferentes, né? Então, a forma com que o humor foi entrando nesses espaços, nesses ambientes, tem favorecido. E as próprias equipes dos profissionais também têm se favorecido disso. E muitos já têm incorporado dessa forma de lidar com mais alegria, com sorrisos, um jeito de falar, uma forma de chegar no quarto, de chegar em alguma ala, de algum setor dentro do hospital, já tem ajudado até mesmo a recepção desse paciente, dessa pessoa, com tudo aquilo que ela precisa lidar naquele espaço de tempo que ela precisa ficar hospitalizada. E no trabalho, doutora, nós vemos que nos dias de hoje é muito difícil
quem não passe um estresse no seu trabalho. Puxa. Cada vez mais a gente é exigido, o tempo fica menor, a quantidade de informações muito maior, os afazeres, apesar das mídias eletrônicas, nos prendem muito mais. Como no trabalho você vai conseguir ter um bom humor? Puxa vida, é um grande desafio. Nesse momento em que a gente vê um momento de muita pressão, de que o mundo está tão ágil, sempre com muita correria, o que a gente tem observado é que o clima organizacional, o clima das equipes, ele tem muito a ganhar quando as pessoas elas trabalham com um bom senso de humor. Então, assim, quando elas dividem as suas atividades de uma forma mais leve. Isso reduz o estresse, isso melhora a produtividade, isso melhora a criatividade, processos de decisão e de julgamento. Isso ajuda também, favorece nas negociações. Então, se a gente for pensar que, de uma maneira geral, as pessoas nas equipes que têm um bom senso de humor, que desempenham um bom senso de humor, que promovem um bom senso de humor, porque não adianta ela ser engraçada, ser feliz, né? Ser uma pessoa que consegue se socializar sozinha, ela também tem que usar de um bom senso, porque não adianta também destemperar nesse senso de humor, ainda mais nesses ambientes corporativos, mas essas pessoas têm muito a ganhar. Se for uma liderança que faz o uso do senso de humor, ela tem como deixar sua equipe mais coesa, mais unida, mais próxima e, lógico, gerando muito mais confiança. Se gera muito mais confiança, você tem uma equipe que é mais engajada, que é uma palavra da vez. O quanto a gente encontra equipes no mundo corporativo, lideranças no mundo corporativo que pedem, que buscam por equipes mais engajadas, mais compromissadas, que vistam mais a camisa ou que estejam, de uma certa forma, mais disciplinadas, enfim, que estejam mais voltadas para o trabalho. Equipes que tenham um trabalho mais otimizado, digamos assim. Então, no trabalho, o ambiente do trabalho, ele fica muito mais leve. Isso, pessoal, é dados de ciência, tem comprovação científica. Então, se você tem alguém, ou se você, no seu dia a dia, busca ter uma maneira de se relacionar menos dura, né? Eu sei que a gente reconhece que os dias não são fáceis, e eventualmente a gente pode até ser um pouco mais hostil com algumas pessoas, mas tentar levar de uma maneira mais tranquila, mais leve, mais bem-humorada. Isso vai ajudar em muito que o seu ambiente de trabalho, as pessoas, inclusive, possam vir a ter menos riscos de doenças ocupacionais, pensando nas doenças relacionadas à área da saúde mental, por exemplo, e psicossomáticas. Doutora, a gente vê que algumas empresas se preocupam mesmo com isso. Colocam uma sala de recreação para o pessoal que está no horário de folga, vai lá, tem uma mesa de snooker, uma mesa de pimbolim, algum videogame para eles brincarem, escutar música, e parece que isso realmente dá um efeito bom. Outras empresas fazem aquela laborterapia, fazem exercícios durante o período que a pessoa, antes de entrar no trabalho ou no descanso. Isso realmente dá uma mudada, enche o indivíduo de endorfina, dá aquele up, a pessoa começa a trabalhar melhor. E como a senhora falou, ambientes até com música, né? Durante o trabalho, a pessoa trabalhando e escutando música. Então isso realmente parece que relaxa e melhora. Nós que somos cirurgiões, muitas vezes no centro cirúrgico, a gente vê com frequência aquele cirurgião que gosta de conversar, que mesmo durante a cirurgia e concentrado na cirurgia, ele consegue conversar, isso relaxa a pessoa. Outros que gostam de escutar música e aqueles que não gostam de nada disso, gostam de realmente se concentrar a ponto de não ter barulho nenhum. Varia de pessoa para pessoa, mas é um grande diferencial se você pode oferecer no trabalho algo mais para que aquela pessoa dê um retorno maior. Exatamente, ambientes mais humanizados, mais acolhedores, em que as pessoas elas consigam dividir, né, com seus pares no dia a dia. Quando a gente fala de relacionamentos mais duros, rígidos e hostis, a gente pode treinar isso na gente. Se a gente identifica que o nosso comportamento pode e ele interfere no comportamento do outro, por que eu não posso agir de uma maneira mais
mas a gente busca tanto assertividade, né? Eu quero ser assertivo, eu quero ter um bom relacionamento com as pessoas. Por que não começar da gente? Quem sabe a gente fazer uma análise com aquelas pessoas que a gente trabalha. A gente sabe que pessoas, algumas preferem silêncio, outras são pessoas mais extrovertidas, elas são mais voltadas para o outro, são mais falantes. E a gente usar do senso de humor como uma ferramenta para o nosso bem-estar e para o bem-estar das outras pessoas também. A gente precisa estar atento, estar sensível, reconhecer que o senso de humor, ele é importante, ele tem muito a contribuir para a nossa saúde e para os relacionamentos, usar isso ao nosso favor. E aí depois eu vou falar aí, daqui a pouquinho, acho que o senhor, não sei se o senhor vai perguntar, mas talvez eu queira deixar para o final, que ele também pode atrapalhar. E tem formas e formas também da gente expressar o nosso senso de humor, viu, pessoal? Então, e naquelas pessoas que muitas vezes acabam todos os dias saindo do trabalho estressado, cansado, eu li há pouco, por isso eu vou fazer essa pergunta. E passa num barzinho para bater um papo e dar risada, isso realmente também vale a pena, melhora mesmo, dá um alto astral, os botecos estão cheios de gente felizes? Pois é, os happy hours, né? Isso. Olha só, a própria fala, o próprio nome já diz que é o momento feliz, né? A hora feliz. Então, é como se a pessoa passasse um dia exaustivo, de muito cansaço, de muito estresse, pressão, enfim, ela tem aquele momento de descontração. E o que acontece ao redor de uma mesa em que as pessoas estão indo ali para consumir um alimento, uma bebida, enfim, uma porção? As pessoas estão ali para conversar, para dar risada, para bater papo, para falar de coisas que não sejam do trabalho ou que sejam outros assuntos que não sejam tão difíceis e pesados. Então, se a gente passa, né, na frente desses estabelecimentos, a gente vê gente feliz, né? A maioria das pessoas estão ali se confraternizando. Esses momentos são importantes, mas só lembrando, né, pessoal, que se a gente vai trocar um dia difícil, né, e precisa aí de um apoio de uma bebida alcoólica, por exemplo, será que a gente não está anestesiando? O senso de humor, ele serve quase como remédio, lembra como o Pat Adams disse? Mas esses momentos são importantes, né? Aí só tomar um pouquinho de cuidado na frequência do consumo, mas é importante sim. Essa socialização fora do trabalho, assim como o senhor leu, ela é muito boa, muito bem-vinda e muito positiva. Nós precisamos de pessoas, né? Nós precisamos de pessoas para a gente se relacionar, para a gente manter, assim como o Chaplin falou, que é uma questão de sobrevivência. A gente precisa do outro para a gente lembrar quem a gente é, para a gente reforçar quem nós somos enquanto pessoas, né? A nossa personalidade, os nossos gostos, e essas trocas são infinitamente prazerosas. E lógico que uma boa gargalhada, uma boa risada, ela só traz bons resultados. Se a gente for pensar, doutor, nessas rodas, né, e o quanto as pessoas se divertem, digamos assim, melhora o aparelho circulatório, melhora a pressão arterial, até mesmo questões de colesterol, viu, pessoal? Uma coisa interessante aí, pessoas que têm essa forma de lidar com o senso de humor. A gente pensa também na endorfina, lógico, essa sensação de bem-estar. O que mais que a gente pode aqui elencar em relação ao senso de humor? É a risada, né? A risada, ela traz esse prazer, ela alivia o estresse e ela promove essas interações. A gente tem muito a ganhar. Então, quando foi a última vez que você deu risada, né? Quantas vezes hoje, nesse dia de hoje, você riu, você sorriu, você encontrou algo engraçado? E por que você riu disso? O que te levou a rir? Né? Que coisa, que ingrediente é esse especial que alguém, ou algo, ou uma lembrança faz a gente dar risada, né? Tem um componente cognitivo, neurológico, enfim, mas de uma maneira geral, isso traz benefícios. E é importante, viu, doutor? Essas rodas aí. Eu acredito que aquelas pessoas que têm amigos são mais felizes e têm um senso de humor melhor. Aqueles que têm poucos amigos, ou por uma escolha própria, mas não são tão felizes quanto aqueles que têm muitos amigos, né? Eu acho que ter amigos, estar nesses ambientes, ajuda e ajuda muito. Doutor, e com relação aos relacionamentos amorosos, o bom humor também ajuda? Os relacionamentos amorosos. Indo ao relacionamento amoroso, pessoal, vamos lá. Se você hoje tivesse que fazer uma lista, de critérios para escolher alguém para namorar, vamos começar para você paquerar.
Faz uma lista aí de 5 critérios. O que essa pessoa precisa ter para dividir contigo uma parceria amorosa? Alguém para você flertar, enfim, né? Numa saída, aí vamos pensar nos solteiros, nas solteiras. O que essa pessoa precisa ter? Elenca aí 5, 10 critérios de escolha. Agora fica pensando, uma pessoa que você queira um relacionamento longo, um relacionamento de longo prazo, alguém para casar. Pensa em 10 critérios. Ah, sei lá, doutor, o que a pessoa vai colocar? Sei lá, tem que ser bonito, alto, não sei. Tem características físicas? Tem características físicas. Tem características relacionadas à profissão, por exemplo? Tem. Tem senso de humor no critério? Tem senso de humor no critério, viu? Pensando que para relacionamento de curto prazo, né, e para relacionamentos mais longos, o critério de senso de humor é muito importante. E pensando nos relacionamentos amorosos, olha só que coisa bacana. Se a gente pensa que o senso de humor, ele é algo que agrega, né, um fator que fortalece relacionamentos, para relacionamentos amorosos também. Então, fico pensando você agora. Pensando em senso de humor, você quer uma pessoa que te faça dar risada, né? Que seja uma pessoa que produza humor, e você quer que seja uma pessoa que ria de você, que se divirta contigo? Critério para escolha de parceria amorosa, o senso de humor é bastante interessante. E a gente verifica também que o que a pessoa ri, do que a pessoa ri. Sabe quando a gente fala, doutor, para cada tampa tem uma panela, os opostos se atraem? Vamos lá, pessoal. No caso do senso de humor, alguns estudos indicam que homens e mulheres preferem pessoas que as façam rir e também que riam daquilo que, enfim, que elas... do seu dia a dia, aquilo que elas fazem. Então, isso favorece, inclusive, nos relacionamentos amorosos. Tanto para aproximação, desde a paquera, do flerte, e também até para os relacionamentos de longo prazo. É interessante que o senso de humor, já em pesquisas, a gente consegue correlacionar com fatores de saúde mental, de inteligência, por exemplo, critérios de personalidade. A gente também faz algumas correlações com habilidades sociais. E pensando no senso de humor, doutor, a gente só precisa pensar em algumas coisas. Se o senso de humor tem sido positivo ou negativo? Você tem promovido o humor de que forma? Você tem sido sarcástico? Você tem depreciado? Você tem... como é que você tem usado o seu humor? Pessoas que riem costumam ter uma forma de gostar das mesmas coisas. Então, essas pessoas se aproximam. Olha só que interessante. Daquilo que a gente ri e da forma que a gente faz, a gente aproxima. Então, dificilmente você aproxime alguém de você se você não for engraçado do jeito que ela gostar. Até isso também a gente pensa como critério. Então, se a gente pensar no senso de humor, existem formas de produzir humor e de apreciar o humor. E isso favorece também os relacionamentos. Tanto os que não são amorosos, mas os que são amorosos. E pensando nesses relacionamentos, a gente pensa no bom senso. Pessoal, o senso de humor é importantíssimo, mas a gente precisa de bom senso. Ele é importante para todas as áreas da nossa vida, na nossa família. Já imaginou a forma de lidar com as crianças? Já imaginou se dentro da nossa casa a gente tem promovido a alegria? A gente tem dado risada? É um ambiente agradável? O meu trabalho é um ambiente agradável, mas será que vale a pena rir sempre? Rir demais? Rir de tudo? Ser engraçado demais? Aí a gente pode se passar por chato. Então, às vezes, quando a gente pensa em senso de humor, atenção você, será que a forma que você está sendo bem-humorado ou não, e tem tido esse seu senso de humor à prática no dia a dia, está aproximando pessoas ou não? Porque até gente que tem senso de humor, às vezes, pode afastar pessoas. Isso. O extremamente humorado também não é desejado. Não é desejado. Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu acredito que falamos de uma maneira bem clara, mas mesmo assim sempre é importante. Vamos lá. Hoje a gente falou do senso de humor. Eu espero que você tenha se identificado com algo do que eu tenha dito, olhado para a sua história, olhado aí para os seus relacionamentos e pense na sua saúde. O seu senso de humor tem alterado nos últimos dias, nos últimos meses? Alguém tem reclamado dele? Será que não é hora de buscar por ajuda? Será que não é hora de olhar melhor para a sua saúde?
a saúde dos relacionamentos, olhar para você, buscar um autoconhecimento, é o que eu desejo para você, que vocês tenham muita saúde, que a gente possa conversar muitas outras vezes. Viu, doutor? Muito Sempre obrigada. bem-humorados, né? Pois é. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença da doutora Catiúcia aqui no nosso estúdio. Gostaria de agradecer você, nosso telespectador, e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.